até mesmo enquanto eu estava fazendo esse vídeo, eu não estava fazendo essa correlação. Isso é coisa que ocorre geralmente quando tu faz os vídeos. Então veja bem, quando tu exige responsabilidade da pessoa e dá espaço para ela se desenvolver sozinha e aprender a cuidar de si mesma sozinha, essa pessoa acaba desenvolvendo uma moralidade superior e, consequentemente, ela pode ser uma influência melhor na sociedade. Então eu acabei falando no último vídeo a respeito dos diferentes níveis de moralidade e como as mulheres acabam desenvolvendo a moralidade delas até o 3º nível e os homens acabam desenvolvendo a moralidade deles pelo menos até o 4º nível e alguns outros ao nível 5º e o 6º, e como o desenvolvimento de moralidade ele está também correlacionado à responsabilidade que a pessoa tem que assumir na sociedade e muitas vezes o quanto ela está se sacrificando pelos outros. Só que isso a gente está falando só numa questão de um prazo um pouco menor, certo? Nesse caso, a gente vai estar pegando as últimas décadas, os últimos séculos. Mas agora eu quero pegar uma outra parte mais relacionada àquela parte da parte evolutiva, seja psicológica como também assim a biológica. Que no caso seria o seguinte, da mesma forma que a mulher ela acaba desenvolvendo a moralidade dela até um determinado nível, o homem acaba desenvolvendo até outro determinado nível. E isso ocorre por causa do nível de responsabilidade que é exigido de cada um. Como eu já falei várias vezes, a mulher ela foi protegida, ela foi priorizada nas sociedades humanas por causa da capacidade reprodutiva dela, e por causa disso ela não desenvolveu tanto a moralidade dela, como ela também não desenvolveu tanto a capacidade dela física e intelectual, porque, lógico, a preocupação dela era o bem-estar dela e a sobrevivência dela, porque ela era um recurso reprodutor, então quanto melhor ela tiver, mais filhos ela vai gerar para uma determinada sociedade. E o homem, em consequência, tudo que ele tem que conquistar, ele tem que fazer acontecer, ele tem que ser responsável. E muitas vezes ser responsável não só por si mesmo, mas pelos outros, e também se sacrificar pelos outros. Por isso ele acabou desenvolvendo um nível de moralidade maior. Porém, por mais que a contribuição dele na sociedade seja superior à feminina, na situação atual, que a gente vive uma sociedade mais segura, que a gente não tem mais tanta guerra, não precisa nascer tanta criança, não tem tanto homem tendo que ser bucha de canhão para a guerra, porém o homem ele continua até hoje contribuindo bem mais na parte da proteção e da provisão da sociedade como um todo, não só das famílias, mas também na produção de riqueza para essa sociedade e também desenvolvimento científico. E daí nesse vídeo eu quero abordar a respeito da questão vamos falar, do amor, Tem muitas vezes o pessoal chega na seção de comentários, especialmente mulheres, ai meu Deus, e como é que fica o amor? O tio, ele tem o costume de falar que amor é ou às vezes a gente usa a definição do amor entre aspas, e eu achei interessante eu fazer antes aquele vídeo a respeito da moralidade, porque agora eu quero abordar um vídeo do Third Thinking Monkey, que ele pegou as definições de amor, dos tipos de amor, que eu acho que é da Grécia Antiga, dos gregos. Muitas vezes aqui no canal a gente fala a respeito do amor feminino, que o amor feminino ele é utilitarista, ele é transacional, e existe uma razão para isso. Ao passo que, por mais que falem que até às vezes o amor de mãe é incondicional, ora, se o amor de mãe fosse incondicional, a gente não teria tantos atualmente na sociedade ocidental, E no final das contas, pelo menos a minha opinião, a minha definição é a seguinte, se tem alguém que tem um amor incondicional, esse alguém é o homem. Porque vamos lá, qualquer situação na qual o cara está se tornando um marido, um pai, um chefe de família, por mais que hoje em dia o homem não pode mais ser chefe, só que ele continua fazendo o papel de provisão. O que ele está jogando nesse relacionamento, seja com as mulheres, com a mulher, com a esposa, mas principalmente com os filhos, ele está jogando muito mais esforço, muito mais recurso ali do que ele está recebendo de volta. Às vezes o cara nem está recebendo algo de volta. Resumindo, que nem eu falei dos níveis de moralidade, o cara tá fazendo algo porque ele acha que é o correto e ele não tá recebendo nada em troca.
ou às vezes até ele está prejudicando a si mesmo, prejudicando a sua saúde, porque ele está se sacrificando pela companheira dele, ele está se sacrificando pelos filhos dele, certo? Então isso daí, para mim, pelo menos, é um exemplo de amor incondicional muito maior do que o amor incondicional que dizem que a mulher tem. Compreende? Porque ele não tem perspectiva de receber nada. Ele está oferecendo muito mais do que ele está recebendo, isso quando ele ainda está recebendo. Até mesmo no caso das mulheres, costumam falar que a mulher que está tendo filho, ela está se sacrificando. Não necessariamente é um investimento, porque enquanto a mulher está grávida lá na gestação, ela está recebendo recursos ou do companheiro dela, sendo protegida e provida, ou ela está recebendo isso do Estado, certo? Já não é um sacrifício tão grande, ainda mais com a medicina moderna que a gente tem atualmente. E tem outro porém que não gostam de falar muito a respeito, né? Porque é aquela coisa, tudo que a mulher faz, ela tem que inflacionar. Tudo que elas fazem tem que ser uma grande conquista, tem que ser, nossa, inalcançável, tem que ser algo único. Só que o detalhe é o seguinte, cada filho para uma mulher é um futuro provedor, é um investimento bem maior, porque, que nem eu falei, o homem ele tem que fazer acontecer, ele tem que cuidar de si mesmo sozinho. Dificilmente vai ter alguém que vai cuidar dele, muito menos a mulher. Depois que tu percebe que o amor dela é utilitarista, o Estado também não tá nem aí para ele. A gente tem como exemplo aí a quantidade de homens moradores de rua, muitas vezes idosos, ninguém tá nem aí. Os caras, se duvidarem, são tratados pior do que cachorro de rua. Em compensação, a mulher ela acaba tendo os filhos como futuro provedores, especialmente se forem filhos homens. O que mais tem atualmente na sociedade são filhos de mulheres divorciadas ou mães solteiras, que eles são praticamente groomed, eles são condicionados desde a infância deles para se tornarem, de certa forma, os protetores e provedores das mães deles. Porque essas mães não têm mais um companheiro cuidando delas, certo? O autor, o Robert Glover, do No More Mr. Nice Guy, ele costuma chamar isso de relacionamento monogâmico com a própria mãe. Basicamente, o cara, ele fica se sentindo obrigado eternamente a ser o protetor e provedor da mãe dele, e se preocupar com as emoções dela e etc. E muitas vezes ele acaba ficando solteiro por causa disso, incapaz de se relacionar com nenhuma outra mulher de forma adulta, ou até mesmo ele acaba se tornando aquele filhinho da mamãe, que por mais que ele tenha uma namorada, uma esposa, ele está sempre priorizando a mãe dele, certo? Mas enfim, acabei devaneando um pouco. Aí agora, conforme for escutando esse vídeo, vai dar para entender mais ou menos os pontos nos quais eu quero chegar. No grego eles têm umas 6 definições diferentes de amor. A primeira é o eros, que é a atração, né? Basicamente o amor só da atração. Aí tu tem o philia, que seria o amor fraternal, que é o amor que tu tem assim com os teus parentes, teus irmãos, teus amigos, certo? Aí tu tem ludus, que é um amor assim voltado mais a objetos, algo que te traz diversão, faz tu se sentir bem, pode ser comida, um local, um carro, uma moto, alguma coisa assim, ou até algum objeto que tem um valor sentimental para ti. Aí tu tem ágape, que é o amor sacrificial, e daí tu tem pragma, que é o amor pragmático. Então vamos lá. Basicamente, eu extraí essa imagem do Third String Monkey porque ele fez muito bem, porque de um lado ele colocou o símbolo masculino e do outro lado ele colocou o símbolo feminino. Lembra do que eu falei a respeito da questão da moralidade? Do fato do homem ser mais capaz de se sacrificar pelos outros ou fazer algo pelos outros sem esperar algo em troca, enquanto a mulher ela está sempre priorizando mais a si mesma, a sua sobrevivência, o seu bem-estar? Pois bem, é por isso que tem meio que assim essa pirâmide, esse triângulo de cabeça para baixo aí. Porque vamos lá, Eros, o amor, a libido, tanto o homem quanto a mulher tem, certo? Por mais que a libido masculina seja maior por questões biológicas, mas esse tipo de amor, vamos falar aí entre aspas, ele se manifesta tanto como no homem quanto na mulher. Então nesse ponto bem primitivo, não tem distinção. Só que conforme tu vai subindo para um lado, tu tem o homem sendo mais voltado ao philia, ao amor fraternal. Porque também tem outra coisa, né? Os homens, assim, para fazer a sociedade progredir, eles têm que agir em conjunto. Eles têm que negociar entre si. Principalmente se tu for pegar essa parte de ir pra guerra e etc, ou até mesmo dentro do ambiente corporativo.
Então aí tu pega mais ou menos assim o amor fraternal, tu pega o amor assim para parentes, para amigos, etc. Em compensação, do outro lado, do lado feminino, tu tem o ludus, que é o amor simplesmente por atividades, por objetos. E daí nesse ponto, se tu for ver, quem são os maiores consumidores de redes sociais? São as mulheres. Aquela busca por atenção, aquela busca por validação, amor por determinados objetos. E se tu for ver até economicamente, se tu for fazer algumas análises, tu vai ver que a mulher, financeiramente, ela é bem mais hedonista, ela é bem mais consumista do que o homem, certo? Então, essa parte do ludus, do amor voltado a objetos, atividades, ao consumo, ele é bem mais forte no lado feminino. Isso daí a gente já consegue comprovar. O homem, para viver, ele precisa de muito menos. Não é à toa que, por exemplo, em casos de tanto do cara que ainda tá casado como o cara que até tá divorciado, tu pode ver que a maior parte da renda dele tá indo pra mulher e pros filhos, não tá indo pra ele, certo? O cara, ele vive com muito menos. Mas nessa parte foi bom eu já abordar isso, porque isso já puxa pro outro lado ali do ágape, que é o amor sacrificial. É o amor incondicional, que tu faz algo sem receber algo em troca. Que isso daí seria basicamente a expressão máxima do amor masculino.